Olá, bem-vindos ao canal Consciência Projetada. Eu sou Neuvonete Duarte e nesse vídeo nós vamos trazer o fantástico relato da experiência de quase morte da Vânia. Se você curtir, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Olá, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por Obrigada, aceitar o nosso convite. E obrigada. nós vamos pedir que você inicialmente se apresente, fale um pouco de você, para que, em seguida, a gente inicie o seu relato. Tá bom. Bom dia, meu nome é Vânia, tenho 56 anos. Trabalho na área de estética. A sua experiência, ela decorreu de algum evento em que você estava em risco de morte? Olha, a primeira que eu tive, não, simplesmente eu comecei a passar mal, tá? A segunda foi um acidente. Essa primeira foi em qual época, em que ano? Foi em 1987. Eu estava 87. eu estava grávida do meu filho do meio e comecei a sentir dor de cabeça. Então, a senhora chegou a desmaiar, perdeu os sentidos? Eu comecei a sentir uma dor de cabeça leve, assim, um mal-estar, e esse mal-estar, ele foi piorando. E eu saí para dar uma volta com uma amiga, numa avenida aqui da nossa cidade, e chegou um momento que eu estava me sentindo fraca, e a gente sentou numa lanchonete e eu pedi um copo com água, me deu sede. Quando o garçom trouxe o copo com água, que eu tomei o primeiro gole, aquela água ela mudou o sabor, ela ficou salgada, ela ficou doce, ela ficou com um sabor alterado. E eu não sei te explicar como que eu estava no fim da avenida e eu tinha uma visão o que estava acontecendo nas minhas costas. Então, eu comecei a ver os postes de luz, as lâmpadas apagando uma a uma, começando lá do início da avenida até chegar aonde eu estava, foi apagando. Só que eu estava de costas, mas eu estava vendo, eu não sei te explicar como pode. E foram apagando, 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 e quando apagou a última que estava do meu lado, aí eu já não me encontrava mais aqui. Aí eu já me vi em outro lugar. O que estava acontecendo aqui é que eu caí, né? Eu não sei se aquilo é um desmaio, foi o que me contaram. O que eu percebi quando eu voltei, porque eu estava no chão, muita gente em volta de mim já tinham tentado me acordar, e como era uma cidade interior, era assim, o povo assim, não, ficou sem saber o que fazer, né? E nesse momento, essa experiência não é muito boa, não foi uma coisa boa que eu passei. Eu me lembro que foi como se imediatamente eu me transportasse para um outro lugar que eu nunca vi aqui na Terra e nunca fiquei sabendo que existe um lugar assim. Esse, Era um deserto. Pode esse, esse- falar. essa passagem, esse transporte para outro lugar, você chegou a ver um túnel, um corredor escuro, ou Não. você de repente se viu já naquele lugar? De repente eu já me vi naquele lugar. Era um lugar que só tinha areia, era um deserto, só que era um deserto diferente. Lá só tinha areia, mas tinha árvore seca, as árvores eram secas, arrancadas pela raiz, a raiz assim, toda exposta, e pegavam fogo, tinha brasa para tudo quanto é lugar, as raízes
das árvores chegava a ser vermelha, porque estava fumegando, a areia era muito quente, me queimava, e era dunas e dunas de areia, era uma imensidão, era um local muito grande, e eu estava ali sozinha, eu não percebia a presença de ninguém, e eu tive muito medo, porque eu olhava, era imenso aquele deserto, o fogo, as brasas esquentavam muito, a areia era muito quente, queimava meus pés, era um calor insuportável, que eu suava tanto que minha roupa já estava toda molhada, era insuportável, eu não conseguia nem respirar direito. E pode falar. A sua roupa que você usava nesse momento da experiência, era a roupa que você estava na hora que você passou mal ou era uma outra roupa? Era a mesma roupa. Eu lembro que eu olhava e não entendia onde eu estava, eu não conseguia entender o que tinha acontecido, porque eu estava sentada em uma mesa de uma lanchonete tomando uma água. E aí eu comecei a recordar que as lâmpadas dos postes, eu vi que elas foram apagando e de repente ficou tudo escuro. E eu me vi nesse lugar. E aí eu fiquei com mais pavor, porque eu entendi que eu não estava mais na minha cidade, naquela rua, naquele local. E eu não reconhecia aquele local. E era muito quente, eu me queimava e tinha montanhas e montanhas de areia. Mas não era montanha, ondulação, era montanhas mesmo, muito altas, muito. E eu gritava, e eu comecei a ficar apavorada, me queimando, queimando meus pés, um calor insuportável, e eu via aquelas brasas fumegando, e eu comecei, a única coisa que me veio à mente foi chamar por Deus. Eu O pavor era tanto porque eu estava sozinha e eu não sabia o que ia acontecer, e já tinha horas que eu estava ali, sem entender o que estava acontecendo. E eu comecei a gritar: Deus, me socorre, vai escurecer e eu estou num lugar que eu não conheço, eu estou queimando. E eu gritava por Deus a todo instante, porque o meu pavor é que eu não conseguia identificar o local, porque eu estava sozinha e porque ia escurecer. E eu tenho medo do escuro. E eu gritava muito, muito. Aí eu subia. Para mim, eu fiquei ali o dia inteiro subindo. Eu subia aquelas montanhas, só que eu não me cansava. O cansaço físico eu não tinha, eu tinha era desespero e medo. E queimando, né? E muito calor. E eu subia as montanhas para ver se eu achava alguma coisa. Quando eu chegava no meio, a areia soltava, eu voltava deslizando, e eu ia de novo naquele desespero, e eu gritava o tempo todo. A única coisa que eu me lembrei foi de Deus. Eu não me lembrei mais de nada, só de Deus. E eu gritava para Deus me socorrer, me tirar daquele lugar, porque eu não entendia onde eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo. Até que depois de quase um dia inteiro, já estava começando a querer anoitecer naquele lugar, porque eu entendo que era anoitecer, porque estava ficando assim mais nublado, sabe? Eu não me lembro de ver céu, eu não me lembro. Eu me lembro que parecia que estava ficando mais escuro o local. E eu já estava muito, meus pés queimados, minhas mãos, porque para mim subir aquelas montanhas, eu usava as mãos também, era de gatão. E aí eu gritei: Deus me socorre. Quando a última vez que eu gritei, eu comecei a ouvir uma voz muito longe. Parecia que ela vinha do alto da montanha mais alta que tinha, toda de areia essa montanha. E eu falei: meu Deus, eu vou ter que subir aquilo ali, porque lá tem alguém, eu estou escutando a voz, está chamando meu nome. Aí chamava bem longe o meu nome. E eu fui subindo, e eu já estava assim, toda molhada, toda a mão toda queimada, muito desesperada. Eu subia um tanto, a areia soltava, eu voltava para trás, eu tornava a subir, e eu pedia: Deus me ajuda. Aí aquela voz, ela não parava. Ela foi como se fosse assim
uma direção para mim achar ela. Ela ficava me chamando o tempo todo, Vânia, Vânia. E cada vez que eu subia, ela ia ficando mais alta, a voz. E eu fui subindo, fui subindo. Eu levei horas para subir, mas quando eu cheguei no topo daquela montanha, a voz ficou assim tão alta que chegou a retumbar. E veio aquela voz alta. Quando eu ouvi aquela voz bem alta, eu acordei, eu estava caída no chão com um monte de gente ao meu redor. Essa Vânia, foi a primeira experiência. a voz que te chamava era uma voz masculina ou feminina? Na verdade, a voz que me chamava lá no momento que eu estava passando ali, naquela situação, ela era masculina. Só que quando eu acordei, a minha amiga estava me chamando. Aí era uma pessoa feminina, mas a voz que eu escutava lá era masculina. E ó, no momento que eu acordei, eu escutei a voz da minha amiga me chamando. Você disse que passou um dia inteiro nesse local, nesse desespero. Aqui, a sua amiga, disse que você passou quanto tempo desmaiada? Não foi nem 5 minutos. Pelo que eles me falaram, foi rápido. Então, você pode afirmar que a noção de tempo, né, de tempo e espaço nesse local é diferente daqui? É totalmente diferente, porque lá já tinha muitas horas que eu estava lá. É, você, quando você estava lá no local, você conseguia ver seu corpo físico? As sensações eram físicas? Sim, eu conseguia ver meu corpo, inclusive eu me queimava, eu sentia muito calor. A sua percepção do local, você tinha compreensão daquele local? Você tinha a sensação de já conhecer aquele local, de já ter estado lá? Não, aquele local era desconhecido para mim, era um local muito feio. Eu já vi deserto aqui, mas deserto não tem árvore seca com a raiz para cima, fumegando, pegando fogo. Não tinha brasas, né? Só o deserto quente que a gente vê. Você disse que era um deserto, mas mesmo sendo um deserto, você viu árvores secas. Você chegou a ver algum animal de alguma Não, espécie? não havia nenhum ser ali, somente eu. Conseguia ver, olhando no horizonte, algum infinito, ao término daquele local, ou era a sensação de que aquilo não tinha fim? A sensação de que não tinha fim. Quando você retornou dessa experiência, você percebeu alguma mudança no seu nível de consciência, de percepção das coisas, do mundo, ou não alterou em nada? Não, nesta experiência não alterou em nada. É, voltei da mesma maneira e nunca consegui entender o que tinha acontecido. E eu tentava comentar com as pessoas, eu perguntava assim, mas quando a gente desmaia, a gente vê alguma coisa? Aí as pessoas que já tinham desmaiado falavam, não, a gente não vê nada. E eu ficava sem entender o que tinha acontecido comigo, porque eu tinha passado por isso. E quando eu acordei, eu disse para você que minha roupa já estava molhada de tanto suor, por causa do que lá era muito quente, né? Quando eu acordei, a minha roupa estava molhada, o meu corpo tinha suado, a roupa chegava a estar pregada no corpo, de tanto suor. Você disse que não tinha sensação de cansaço físico, mas Não. você sentia dor pelas queimaduras? Me incomodava bastante. Não era uma dor assim, igual a dor que a gente sente aqui quando queima, sabe? Porque eu lembro que eu suportava. Eu queimava, mas eu continuava andando, eu continuava colocando a mão para subir as montanhas. Era uma dor diferente, sabe? Era uma coisa que me incomodava muito,
me fazia sofrer, mas não era essa dor que a gente sente aqui, porque no caso aqui, se a gente queimar, a gente não suporta, né? Continuar. E eu continuava. Entendo. Você relata para a gente que, além dessa experiência, você teve uma outra experiência. Quando foi que ocorreu essa experiência? A segunda? Essa segunda experiência foi em 2006, se eu não me engano. Foi em 2006. Um acidente que eu sofri de moto. Você pode nos contar mais detalhadamente sobre esse acidente? Posso. Eu estava numa moto e nessa época eu era uma pessoa assim que eu não via limite, eu fazia tudo que me dava na cabeça. E eu peguei carona numa moto sem capacete e a gente sofreu um acidente. Eu me lembro que a gente estava na moto e de repente abriu um buraco negro. O acidente em si eu não vi, eu vi esse buraco negro que aconteceu. E esse acidente eu esfacelei uma das minhas pernas e bati a cabeça porque eu estava sem capacete. E por eu ter batido a cabeça, eu sentia muita dor. Parecia que era dentro do meu cérebro, era uma dor insuportável. Eu lembro que eu já estava no hospital e comecei a sentir muita dor de cabeça e eu não sei te explicar se é porque é hospital de cidade pequena, eu tinha que passar por uma cirurgia na perna, mas não podia passar porque estava muito inchado, eu não sei lá o que aconteceu. Eu sei que eles me liberaram para ir para casa, eu toda imobilizada e eu sentindo essa dor de cabeça terrível, eu não estava bem. E eles me levaram para casa para ficar um período lá e depois voltar, se fosse, conseguisse lá, não sei o que, lá fazer a cirurgia. E eu cheguei em casa, eu sentia muita dor na minha cabeça e eu tinha na minha mente assim, eu vou morrer, porque eu bati a cabeça, meu cérebro está doendo, eu não suportava mais a dor. E eu lembro que a minha filha estava em casa e eu pedi ela assim, para fazer um café para mim, porque eu achava que se eu bebesse o café, talvez a dor de cabeça ia passar, porque eu já tinha tomado medicamento e não passava. E eu lembro que ela saiu para fazer o café e eu olhei para a parede. Quando eu olhei para a parede, eu me vi, igual da outra vez, em outro mundo, em outro lugar. Só que esse lugar era totalmente diferente do primeiro. Esse lugar era um lugar lindo, lindo. Esse lugar que eu cheguei, que eu me vi, ele tinha uma grama. A primeira coisa que eu reparei que tinha uma grama. Era um gramado assim muito bem cuidado, mas o verde dessa grama não existe aqui nesse mundo. Eu nunca vi. É um verde, ele tem vida, o verde, é um verde totalmente diferente, é um gramado que te transmite vida. E aí eu fui olhando assim ao redor e vi árvores, muitas árvores verdes. De novo, o colorido das folhas dessas árvores era um colorido diferente, não existe nesse mundo. As árvores eram grandes, muito altas, só que eu conseguia ver elas como se eu estivesse do tamanho delas, mas mesmo no meu tamanho, eu não sei te explicar essa situação. Lá, Além das árvores, você percebeu se haviam animais, pássaros, sons? o único som que existia nesse lugar era o som, como eu te disse, lá tudo tinha vida. As árvores tinham vida, a grama tinha vida, a brisa não era um vento, era uma brisa, um vento leve,
parecia que tinha vida. Então, quando essa brisa batia nas árvores, produzia um som como se elas estivessem falando, como se elas estivessem cantando. E aquilo me dava uma paz. Era um lugar tão gostoso. A brisa vinha, batia no meu rosto e parecia que entrava dentro de mim. E parecia que aquilo começava a fazer parte de mim. E eu não lembrava mais de nada, nem de que eu tinha filhos, nem que eu tinha sofrido acidente. Eu não queria saber nem onde eu estava. Ali era bom demais. Ali era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E eu nunca senti uma paz tão grande igual eu senti naquele lugar. Você sentia necessidade de voltar? Ou você Não, porque tinha vontade de ficar eu tinha naquele vontade lugar? de ficar, de conhecer mais aquele lugar. Eu nem lembrava que eu tinha família, que eu tinha uma. Eu, para mim, o que me importava era só aquele lugar, eu estar ali. Para mim, o importante era estar ali. E Você. dali, Fique à dali vontade. eu vi um outro lugar tinha um rio de águas cristalinas, não tinha céu também. Eu não via o azul do céu, eu não via nuvens. O que eu via ali era só árvores, grama, flores, esse rio de águas cristalinas, inclusive, o que o rio refletia não era o céu, era as árvores que tinha ao redor, o verde das árvores. E eu olhava para aquela água parecia que tinha vida. Eu sentia como se ela fosse viva a água. Eu não sei, porque parecia que tinha vida, como eu tinha, sabe? Como a gente tem aqui nesse mundo. E, de uma certa forma, tanto a natureza como qualquer coisa que eu via ali, parecia que entrava dentro de mim e começava a fazer parte de mim. E eu olhei aquela. Eu ia justamente te perguntar isso, se a sensação que você tinha era de pertencimento, era de fazer parte daquilo tudo. Sim, eu tinha essa sensação. Era como se as árvores, a brisa, a água. Quando eu olhava, quando eu olhava para aquilo, começava a observar, parecia que tudo aquilo começava a fazer parte de mim. E Você, essa água, ela tinha uma ponte. E do outro lado tinha um lugar mais bonito ainda. Era um lugar que me chamava, me atraía e que eu queria estar lá. mas você chegou a atravessar essa ponte? Aí é que começou a outra parte. Quando eu olhei aquele lugar do outro lado do rio, eu entendi que o lugar que eu estava era apenas um jardim. Sabe quando tem uma casa que tem um jardim antes de você entrar? E que aquele lugar que eu estava vendo do outro lado do rio, que era realmente um lugar maravilhoso, um lugar que só tinha coisas assim que eu nunca tinha visto nesse mundo. Até as árvores, as flores, era um local que eu entendi, eu não sabia como que eu sabia que lá era 1000 vezes mais bonito do que o lugar que eu me encontrava, que já era muito bonito, sabe? Que era lindo. E eu senti desejo de ir para lá. Só que eu falei assim, mas tem um rio, como que eu vou atravessar? Aí eu olhei mais assim do lado, eu não precisava virar o rosto para ver, era só pensar que eu ia olhar, eu já estava olhando. Aí eu vi uma ponte. Essa ponte, ela era, na minha visão, ela era de madeira, muito bem trabalhada, muito bem feita. Ela era tipo assim, um arco em cima do rio, de uma ponta a outra. Quando eu vi aquela ponte, eu me alegrei muito. Eu falei, agora eu vou chegar naquele lugar. Eu sentia que o lugar me chamava. Eu sentia que aquele lugar era um lugar maravilhoso, aonde eu devia estar. E de cá eu via que lá era lindo, mas eu não conseguia ver tudo, eu queria ver tudo. E aí eu comecei a
andar naquela ponte. Foi aí que eu tomei consciência, aí é o que eu me lembrei. Quando eu pisei na ponte, que eu escutei meus passos, aí eu recordei, eu falei, oh, mas eu sofri um acidente, eu estava toda imobilizada na cama, minha perna estava esfacelada, como que eu estou andando? Que eu olhei para mim, eu vi meu corpo, e eu não estava com a perna quebrada, eu não estava machucada, eu não sentia dor, a única coisa que eu sentia era uma paz muito grande, uma coisa inexplicável, tão boa, que fazia com que essa vida que eu tinha aqui na Terra, que eu tinha deixado para trás, não fizesse sentido nenhum para mim, sabe? Ninguém tinha importância para mim. O importante para mim era que eu estava ali era muito bom. Era um local que eu não queria mais sair. E aí eu falei assim, eu vou passar para lá, porque se aqui é bom, lá é mais ainda. E eu fui. E eu escutava meus passos na ponte. Só que quando eu cheguei na metade da ponte, a metade que faltava para mim atravessar desapareceu. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito frustrada, porque não tinha como eu acabar de atravessar a ponte. E eu olhava assim, tinha sumido a ponte na minha frente, e eu fui sentei na beirada daquele lugar, do ponto onde tinha acabado, e fiquei balançando as pernas, olhando para a água. E foi nesse momento, como eu te disse, parecia que a água tinha vida também. Foi nesse momento que eu comecei a observar mais a água, que ela subiu, ela foi subindo e foi tomando as minhas pernas, foi chegando até minhas pernas, ela chegou até o meu joelho, só que não era uma água normal, era uma água que ela entrava dentro de mim, ela fazia parte de mim. E era uma paz, eu me sentia cuidada, eu me sentia amada, eu me sentia em paz. Era como se eu fosse a água fosse eu. E era uma coisa que eu não consigo te explicar, eu não consigo explicar para você em palavras a sensação que eu sentia. Não é nada igual ao que a gente vive aqui nessa terra, eu digo nessa dimensão aqui. Eu estava em outra dimensão, tenho certeza. E quando eu estava ali, envolvida com aquela sensação maravilhosa, com aquela paz, com aquele amor, foi que aconteceu algo que eu acredito que mudou toda a minha vida. Nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu vivi da maneira que eu vivia. Nunca mais eu consegui ser aquela Vânia de antes do acidente. Eu estava sentada e eu tive a sensação que eu ia ser atingida por um raio, mas não tinha céu. E, de repente, a única palavra que eu encontro para explicar o que aconteceu é como se fosse um raio. Um raio veio algo sobre mim, assim, ó, com a velocidade e o impacto, a força de um raio, e ela veio assim do alto e mais ou menos assim nas minhas costas, e eu virei, quando eu senti que eu ia ser atingida por isso, que eu virei, eu recebi assim nos peitos, era uma voz, essa voz, ela não existe. É algo assim que eu fico até emocionada quando eu falo, é algo que você não escuta nessa terra. É algo assim, é uma voz assim, ela é forte, ela é muito forte. Ela tem a força tipo um trovão enorme, um trovão que você escuta muito alto, como se estourasse assim, muita, assim, como se fosse deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui, como se tivesse muita água e houvesse arrebentasse meu Deus, estourasse a água, sabe? Era um barulho, era uma força, era algo tão sobrenatural, tão que aqui nessa terra não existe. Essa voz era tudo isso e ao mesmo tempo ela era mansa. Ela era mansa, ela era aconchegante, ela era o puro amor, algo assim que eu não sei explicar. Essa voz veio, bateu em mim como se fosse um raio, entrou dentro de mim e ela falava assim: não está na hora de você partir deste mundo. Foi só isso que ela falou. Ela não me perguntou se eu queria voltar, se eu queria ir, prosseguir.
ela me falou assim, de repente eu já me vi na cama de novo. E a Ah, sensação que eu tive é que eu tinha ficado horas ali naquele lugar, mas não deu prazo nem da menina acabar de fazer o café. Quando eu voltei, ela ainda estava fazendo café. a voz que você escutou, por último, no final da experiência, era uma voz masculina ou feminina? Masculina, masculina. É uma voz assim que eu acho que quem escuta nunca mais volta ao normal. Você disse que quando você começou a experiência, você passou por um buraco negro, uma espécie de túnel, de espaço sideral. Qual é a sensação que você tem desse momento da experiência? A sensação que eu tive, deixa eu ver se você explicar, é como se eu tivesse atravessado um portal. É como se. Não, peraí. Essa sensação desse buraco negro não era um buraco, era como se tudo ficasse negro mesmo. Foi na hora do acidente. Na hora que eu me vi em outro mundo, eu não tive a sensação de passar por nada, eu simplesmente me vi lá. É, você, quando nessa segunda experiência, nesse local que era um jardim, é, quando você estava vivendo a experiência, você teve alguma sensação de já ter estado naquele lugar ou de aquele lugar ser familiar para você? Aquele lugar era aquilo lá fazia parte de mim. E tanto aonde eu estava, que já era bonito, como o outro lado ainda, eu entendia que o outro lado era mais perfeito ainda. E que era o outro lado que eu devia estar. Eu Então devia ir. então a sua sensação era de que você pertencia àquele lugar, fazia Sim, parte daquele lugar. sim. Tudo, as árvores, a água, a brisa, ao mesmo tempo se misturava comigo. Você sentiu alguma energia diferente? Viu alguma presença nesse lugar? Não, só no momento dessa voz, que eu senti que eu ia ser atingida por algo, mas eu não identificava o que era. No meu entendimento, era algo como se fosse um raio, sabe? Algo com a força de um raio. Foi só nesse momento e aí eu escutei a voz. Vânia, o seu corpo, lá no local da experiência, você tinha a sensação do seu corpo pesar e ter formato igual aqui? Ou você tinha a sensação de que o seu corpo era uma energia, não tinha peso? Qual foi a percepção que você teve em relação a isso? O meu corpo, como eu te disse, a hora que eu comecei a pisar na ponte, que eu me lembrei que eu tinha sofrido um acidente, que eu olhei, o meu corpo era normal, como o meu corpo é aqui agora. Só que, assim, a gente sente aquele peso, né, do corpo. Só que eu era leve. Só que os meus passos, aquela ponte, ela tinha algo nela que eu escutava os meus passos, como assim, eu era leve, mas eu escutava meus passos, sabe? Como se você está com um tamanco que bate uma madeira, eu escutava esse barulho. Você escutava o barulho, mas você tinha a sensação semelhante à sensação física que a gente tem aqui de quando a gente pisa sobre uma superfície? Ou você tinha a sensação de que você flutuava? Não, eu não tive sensação de estar flutuando, mas também eu não tive a sensação de estar sentindo o chão, eu só escutava o barulho e os meus passos. É, a sua sensação de quando você deixou o seu corpo físico e ingressou nessa experiência, você conseguiu, nesse espaço de tempo, ver o seu corpo físico deitado? Não, não.
Quando você estava na experiência, vivendo a experiência, você sentiu alguma mudança no seu nível de consciência? Se você ficou, se a sua percepção ficou mais forte, se você se deu conta disso? Quando eu estava vivendo a Quando experiência, você estava vivendo a experiência, você teve uma sensação de que a sua consciência expandiu, que a sua mente, vamos dizer de forma figurada, porque a gente está falando de consciência, se você teve a impressão de passar a entender as coisas melhor, de entender aquele lugar, de compreender aquela experiência. olha, o lugar, sim, era. Eu tinha assim, como se eu tivesse sensível a tudo, eu conseguia escutar o som que um balançar de uma folha fazia, sabe? Eu conseguia escutar o som de uma brisa muito leve, eu conseguia captar sons assim que o nosso ouvido normal não consegue. E aqueles sons que eu ouvia aqui nesse mundo, lá, lá onde eu estava, não era simplesmente um som, era como se falasse, como se cantasse, como se conversasse, como se houvesse uma comunicação até das árvores com as árvores, do vento com a árvore, sabe? Era tipo isso. A gente poderia dizer que a sua consciência ela ganhou uma velocidade e um poder que você não tem aqui nessa vida? Isso, isso. Quando quando a voz falou com você, você sentiu essa voz como normalmente a gente sente, ou você teve a impressão que aquela voz falava dentro da sua mente? Não, ela não falava dentro da minha mente. Como eu te disse, eu fui atingida por ela, ela veio de fora. Ela veio de algum lugar, assim, mais ou menos atrás de mim, mas do alto. E ela caiu sobre mim com a velocidade de um raio. E ela entrou, como eu te disse, tudo ali entrava dentro de mim e começava. Era como se tudo que acontecesse ao redor viesse para dentro do meu corpo e se tornasse eu, entendeu? Entendi. Esse lugar que você esteve, Vânia, da segunda experiência, ele guarda alguma semelhança com algum lugar físico que você já conheceu, já que você disse que parece um jardim? Não, não, não. É assim, tudo que tinha lá existe aqui. Só que eu nunca estive num lugar parecido com esse lugar que eu estive, mesmo porque eu acho que não existe, não tem nada que. As formas são iguais às daqui, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente, é algo assim inexplicável, não sei te explicar com palavras. Ah, você é uma pessoa religiosa? Você sentiu essa experiência se essa experiência tem alguma conexão o que você acredita, com a sua fé? Olha, eu até esqueci, a gente fica emocionada e esquece. Quando eu recebi essa voz, quando essa voz falou comigo, ela falou algo mais. Ela falou assim que não estava na hora de eu partir do mundo onde eu vivia, porque eu ainda tinha uma missão a cumprir no mundo onde eu vivia. Foi a única coisa que ela falou, que eu ainda tinha uma missão. E como foi mesmo a sua pergunta? Eu perguntei se, assim, se você é uma pessoa religiosa e se você acha que essa experiência ela tem alguma conexão com a sua fé. Então, até o momento dessa experiência, eu não tinha religião nenhuma, eu vivia livre, eu fazia o que me dava na telha, o que eu achava certo, gostava muito de beber, de farrear, de dançar. Eu vivia uma vida livre, assim, conforme o que eu achava que era certo. E a partir desse dia que eu escutei essa palavra missão, quando eu voltei, eu não voltei normal. Nem assim, tudo que eu vivi, a minha maneira de viver mudou. Eu passei a ser uma pessoa que
religiosa, eu não sei se é religiosa, eu acredito em Deus. E eu fui procurar uma denominação para me frequentar, para me conhecer mais a respeito desse Deus, porque eu tenho certeza que a voz que eu escutei era a voz de Deus. No período entre a sua primeira experiência e essa segunda, você você tem algum entendimento de que você melhorou como ser humano, de que houve alguma mudança no seu comportamento, ou só houve depois da segunda experiência? Só depois da segunda. A primeira, eu continuei do mesmo jeito, eu não entendi nada. Eu tentava contar, as pessoas ficavam me olhando como se eu fosse louca, e às vezes nem escutava até o fim, fazia pouco caso do que eu estava falando, então eu guardei aquilo para mim. Agora, a segunda, não, a segunda me mudou completamente. Tanto a minha maneira de viver, como alguns sentidos. Hoje eu sou capaz de perceber coisas que pessoas normais não percebem. Eu acho que eu não sou normal mais. Percebe, sabe? Algumas pessoas dizem, algumas pessoas que passam por essas experiências, elas dizem que quando elas voltam, a sensação é de que existe uma porta, um portal que ficou entreaberto. E elas passam justamente a ter o que você diz hoje, uma sensação de que percebe as coisas melhor, outras dizem que passam a sentir se a outra pessoa está falando a verdade, se não está, ou seja, aumenta a sensibilidade. Então, você tem esses sintomas após essa experiência? Sim, tem. Eu não sinto que ficou um portal aberto. Eu sinto que eu tenho uma sensibilidade com o mundo, com essa dimensão, algo que venha de lá, escutou algumas coisas. Agora não, agora até que diminui um pouco, mas antes eu tinha tipo, dava um estralo assim no meu ouvido, um barulho, e era como se tivesse aberto um buraco dessa dimensão para outra dimensão. Aí eu escutava sons, sabe? E eu sentia que não era desse mundo. Era como se abrisse um portal aqui, ó, só na minha audição. E eu ouvia as coisas assim, mas assim, muitas vezes eu nem entendia. É como se eu tivesse adquirido uma sensibilidade, eu não sei se é a palavra certa, do mundo espiritual, porque várias vezes, depois que eu passei por essa experiência, igual eu te disse, eu passei a ter uma religião, uma fé, e comecei a trabalhar ajudando pessoas com dependência química, com pessoas que, em casas de recuperação, eu entendi que eu tinha uma missão e que eu tinha que ajudar de alguma maneira. Só que era assim, quando estava para acontecer algo ruim, uma briga, um desentendimento, alguma coisa, era como se fosse aberto um portal. Muitas vezes não era do bem. Abria, eu começava a escutar, era como se tivesse algo, um mundo, uma dimensão abaixo de nós, e aí eu começava a escutar os sons do que acontecia lá. Era gritos, era gemidos, e eu escutava barulhos de... Eu entendi, eu não sei te explicar, que eu escutava e entendia que tinha seres espirituais subindo para a nossa dimensão. E aí no mesmo momento começava a confusão, sabe, do meu lado, aí acontecia alguma coisa. E também consigo escutar muitas coisas assim, uma voz, não faz isso, não é assim, vai acontecer isso, você precisa se comportar assim. Eu tenho essa sensibilidade, sabe? Não sei te explicar como, mas eu tenho. Outra coisa que ficou... Isso até tem hora que eu não consigo... como eu vou te dizer? Eu não consigo lidar bem com essa situação. Eu tenho uma sensibilidade de sentir quando uma pessoa está conversando comigo ou faz parte do ambiente onde eu estou, se ela está sendo falsa, se ela está sendo verdadeira, se ela gosta de mim, se ela está com má intenção comigo, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade. Eu percebo.
eu percebo. É como se eu conseguisse entrar nas emoções, no sentimento da pessoa. E isso me faz mal, porque no mundo que nós vivemos, infelizmente, é o que a gente mais vê, a falsidade, a mentira, né? E isso me faz afastar das pessoas, me faz entristecer, me faz. Eu ainda não consegui conviver com isso, organizar isso direito, sabe? Mas isso é muito forte em mim. Vânia, você, antes da experiência, você acreditava, mesmo não tendo religião, não sendo uma pessoa religiosa, você acreditava em vida após a morte? Depois da experiência, essa concepção mudou ou você continua não acreditando? É, é, não, eu não conseguia entender. Eu acho que eu não acreditava. Eu achava que se morresse, acabava tudo ali. Só que desde criança eu tinha algumas coisas diferentes comigo. Não sei se dá tempo, mas para me explicar o que você me perguntou, eu vou ter que voltar aí. Fique à vontade. Eu tinha situações em que eu saía do meu corpo. Só que eu saía, mas eu não ia muito longe, porque eu sentia que tinha, era como se tivesse umas linhas muito fininhas ligadas no meu corpo. Eu saía e eu olhava para trás, eu via meu corpo lá, mas doía muito. E parecia que tinha uma força que me chamava para trás. Aí eu vinha e voltava para o meu corpo. Desde criança eu tinha essas coisas comigo, sabe? Só que eu não conseguia entender que aquilo era minha consciência ou minha alma, sei lá. Aquilo eu ficava assim, meu Deus, será que eu sou doida? Será que eu faço é sonhar? Hoje não, hoje eu entendo que não era sonho, que era realidade. Que idade você tinha quando esses fenômenos aconteciam? Na verdade, ai, meu Deus, foram tantas coisas. Isso aí foi mais 18 anos. Mas quando eu era criança, eu tinha visão, eu via certas coisas. Teve uma vez que eu vi algo, tipo uma pessoa vestida de branco andando na minha direção, mas aí acabou. Aí, com uns 18 anos mais ou menos, eu comecei a passar por essa situação de sair do meu corpo, mas eu não ia muito longe, era poucos metros, eu tinha que voltar para trás, que eu não conseguia romper, sabe? Era como se eu estivesse ligada no meu corpo. Essa experiência que você viveu, ela lhe trouxe uma compreensão acerca da existência ou sobre qual a razão de estarmos aqui? Sim, eu entendi que todos nós temos uma missão. Até hoje eu não entendi muito bem qual é a minha missão, mas eu creio que é ajudar alguém, as pessoas de alguma forma, com a palavra, com oração, eu não sei, sabe? Mas todos nós temos uma missão, e quando nós terminarmos essa missão, aí nós vamos para casa. É, de todos os acontecimentos da sua experiência, qual você tem como mais marcante? Qual foi o momento da experiência que mais te marcou, que mais foi significativo para você? Foi a voz. Foi a voz que eu escutei, a maneira que ela chegou até mim. Essa voz foi o que fez. Se eu não tivesse escutado essa voz, eu poderia ter voltado normal, mas essa voz mudou toda a minha vida. Essa experiência, ela, é, pelo pouco que você me falou antes, ela trouxe uma mudança para a sua vida. Essa mudança, é, você pode afirmar que foi uma mudança positiva, que você mudou para melhor? Nossa, e como? Foi para melhor, com certeza. O caminho, eu entendi que tudo isso aconteceu comigo porque a minha maneira de viver, o jeito que eu vivia, não era um jeito bom, eu estava me destruindo. E a partir dessa experiência, eu me posicionei para ter uma vida de verdade, sabe? Mudou completamente. A, a sua concepção acerca da morte, você tinha medo da morte, ou você não pensava nisso? Isso mudou depois da experiência? Assim, mudou. Só que é o seguinte,
eu sei que quando nós deixarmos esse corpo aqui, nossa vida continua. Eu não tenho mais dúvida de que não acaba aqui, que tem uma continuação. O meu medo é o que vai acontecer para que a nossa consciência, a nossa alma largue e desapegue desse corpo, sabe? É só esse momento. Mas se eu for pensar nas 2 vezes que eu deixei esse corpo e tive nessa dimensão, não é uma coisa ruim. Não é, a gente não sente nada. Se for assim com todos e toda situação, é uma coisa normal, uma coisa boa. Morrer não é ruim. Só que a gente tem apego a essa família da gente, né? Aí a gente fica assim. Mas quando você está lá, você não lembra deles, não. Nem importa com eles. Para a gente concluir a sua entrevista, se você tivesse que falar algo para as pessoas com base nessa experiência que você passou, com as mudanças que você disse que foram positivas na sua vida, que mensagem você deixaria para as pessoas? Olha, que a nossa vida ela não pode ser vivida de qualquer maneira. Tem algo mais, muito mais poderoso acima de nós e que tem o controle da nossa vida e que nós devemos praticar boas obras, nós devemos melhorar como pessoas e viver a verdade, viver uma vida verdadeira, sempre fazendo bem, sempre tentando ter uma vida melhor, longe das coisas erradas, porque vai ter uma continuação. E como eu tive 2 experiências, eu entendo que se as nossas atitudes aqui, a nossa maneira de viver aqui não for muito boa, talvez a gente passe por situações ruins, igual eu passei na primeira experiência, né? Então, o que eu deixo para as pessoas é procurar ser sempre melhor, cada dia melhor, praticar boas obras. Então, valeu a pena passar por essa experiência. Valeu sim, muito. Vânia, a gente vai concluir por aqui. A gente fica muito grato que você tenha nos cedido o seu tempo para contar a sua experiência, uma experiência muito rica, e que com certeza vai ajudar nosso público a melhorar o conhecimento acerca da experiência de quase morte, né, as chamadas EQMs. Nossa gratidão, queremos te desejar tudo de bom e estamos pedindo sua autorização para exibir o seu vídeo no nosso canal. Com certeza. Eu é que agradeço, porque eu não conseguia falar isso com ninguém, ninguém me dava atenção, eu começava a falar, eles mudavam de assunto, eu ficava olhando para mim assim, como se eu fosse doida, estivesse inventando. Então, isso foi bom eu falar com vocês, porque, de certa forma, me aliviou, sabe? Alguém me escutou, e acredita que pode acontecer isso. Nós estamos aqui para escutar todo mundo. Tá bom, tá bom. Tá certo? Um abraço, muito obrigada.